Presa em São Paulo uma quadrilha de roubo de cargas que movimentava 10 milhões de reais por mês. Polícia! Carro da Polícia Militar atropela pedestres em ponto de ônibus e deixa 3 mortos em Curitiba. Campanha pretende vacinar 11 milhões de crianças contra o sarampo e a paralisia infantil. Avião com mais de 100 passageiros cai no México após decolagem. Presos no Paraná, 8 gerentes de distribuidoras de combustíveis acusados de organização criminosa e abuso de poder econômico. O governo vai manter redução de 46 centavos no preço do diesel até o fim do ano. Valor de imóvel que pode ser comprado com o fundo de garantia sobe para R$1,5 milhão de reais. Número de brasileiros que não trabalham nem procuram emprego bate recorde. Jurista Hélio Bicudo morre em São Paulo aos 96 anos. Ele sofreu um acidente vascular cerebral e morreu em casa. Chove em São Paulo após 1 mês e meio de seca, mas o sistema Cantareira continua em estado de alerta. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu 22 integrantes de uma das maiores quadrilhas de roubo de cargas de São Paulo. Eles também agiam em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Os produtos roubados eram revendidos a empresários por meio de notas frias. O faturamento mensal do bando chegava a 10 milhões de reais. 12 pessoas foram presas durante uma operação do Ministério Público em Sapiranga, região metropolitana de Porto Alegre. Elas são acusadas de maltratar pacientes de uma clínica de reabilitação. O número de crianças até 12 anos que entram para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro dobrou nos últimos 14 anos. É o que mostra uma pesquisa feita pela ONG Observatório de Favelas. A polícia prendeu mais 5 suspeitos de ataques a ônibus e prédios públicos na região metropolitana de Fortaleza. Já são 8 detidos desde a sexta-feira, quando os atentados começaram. 4 delegacias também foram alvo de criminosos. O governo garante que vai manter o subsídio do óleo diesel até o final do ano. O desconto de 46 centavos no preço do litro nas refinarias valerá até o dia 31 de dezembro. Foram presos hoje em Curitiba 8 suspeitos de participar de um esquema de venda ilegal de combustíveis. Entre eles, assessores comerciais e gerentes das 3 principais distribuidoras do país. A Petrobras Distribuidora e a Ipiranga informaram que não tiveram acesso à investigação e que atuam com respeito à ética, à concorrência e ao consumidor. A Shell no Brasil diz que está à disposição para prestar esclarecimentos e que opera de acordo com a lei. Um carro da Polícia Militar do Paraná atropelou e matou 3 mulheres que estavam num ponto de ônibus em Curitiba. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O desemprego caiu no segundo trimestre do ano, segundo o IBGE. O número de trabalhadores com carteira assinada até ficou estável. Só que a explicação para a queda está na informalidade. O Conselho Monetário Nacional decidiu aumentar para R$1,5 milhão de reais o valor do teto para imóveis que poderão ser comprados pelo Sistema Financeiro de Habitação. O SFH oferece juros mais baixos do que os de mercado e o cliente pode usar recursos do FGTS para financiar o imóvel. A Justiça determinou que a Anatel altere as regras dos contratos de quem perdeu o celular ou teve o aparelho furtado ou roubado. A decisão proíbe que as empresas multem os clientes que cancelarem os planos nessas condições. Um avião da companhia Aeroméxico caiu logo depois de decolar do aeroporto de Durango, no norte do México. O Ministério dos Transportes divulgou hoje uma avaliação dos aeroportos brasileiros feita pelos usuários. 2 terminais de cidades turísticas estão entre os piores do país. A Infraero afirmou que vai analisar a pesquisa e que está intensificando a modernização dos terminais. Crianças de 1 a 5 anos são o alvo da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, que começa na próxima segunda-feira. O Ministério da Saúde está preocupado com os níveis baixos de imunização. A campanha vai durar até o fim de agosto. A grande preocupação é com doenças que haviam sido eliminadas do Brasil.
Os pais começam a relaxar, não levar os seus filhos para vacinar, rapidamente as doenças voltam a circular no nosso país. É o caso do sarampo. A doença foi erradicada do país em 2016, mas só neste ano já foram registrados 822 casos. E mesmo com muitos protestos, entra em vigor amanhã nos Estados Unidos a liberação para baixar da internet manuais que ensinam como fazer armas em impressoras 3D. Agora há pouco, um juiz federal do estado americano de Seattle bloqueou temporariamente a liberação dos manuais para imprimir armas em impressoras 3D. Morreu hoje em São Paulo, aos 96 anos, Hélio Bicudo, fundador do PT e um dos autores do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O jurista sofreu um AVC. O Facebook identificou uma campanha coordenada para tentar interferir nas eleições legislativas americanas. A votação está marcada para novembro. E veja a seguir, 3 meses após desabamento de prédio no centro da capital paulista, cerca de 50 famílias ainda vivem acampadas nas ruas. Volta a chover em São Paulo após 46 dias de seca, mas nível do sistema Cantareira ainda preocupa. Você vai ver já já. Três meses depois da tragédia do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, cerca de 50 famílias ainda vivem acampadas na rua, esperando por moradia. O incêndio seguido de desabamento deixou 7 mortos e 2 pessoas continuam desaparecidas. Voltou a chover forte em São Paulo depois de 46 dias de seca e mais de 100 dias sem registro de chuva para valer. Mas a água que caiu nas últimas horas não afasta o risco de novo racionamento na capital paulista. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Eu entro de férias hoje, mas volto aqui para o SBT Brasil no dia 13 de agosto. Tchau. Boas férias. Obrigada, Marcelo.